A palavra de Deus, Mateus, capítulo 14, a multiplicação dos pães. Às vezes damos um tema, às vezes não damos, porque na verdade são várias abordagens. A vantagem de você estudar um capítulo inteiro, principalmente do Novo Testamento, é que nele você tem doutrina, você tem palavra de fé, você tem palavra de ânimo, de esperança, e reforça a sua fé e você sai do seu problema com mais facilidade. Naquele tempo, verso 1, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e o tinha maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou Herodes, por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhes desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-a a pé desde as cidades. Então aqui tem um ensinamento muito profundo. É, primeiro, ele diz que Herodes era um tetrarca, ou seja, o grande Herodes, que é o primeiro Herodes, de quando Jesus nasce, ele falece. Ele tem 4 filhos e é dividido esse seu reino em 4 partes. Por isso, essa expressão tetrarca. É muito conhecida a palavra tetra, tetracampeão, é pessoa que ganhou 4 vezes um título. Então, o tetrarca era o reino dividido entre 4 reis, e um dos reis era Antipas, né? É, então, Herodes, um dos tetrarcas. E ele tinha tido um problema sério com João Batista. Ele casou com a mulher do irmão dele. Esse homem era muito complicado. Casou com a mulher do irmão dele e ainda tinha um grau de parentesco com ela. Era um pecado que, além de ser adultério, era incesto, porque era a mulher do irmão. E João criticava duramente. É, dizia que ele não poderia ser esposo dela. Então é um casamento que não é permitido. E isso leva a um grande questionamento, porque hoje casam e separam com muita facilidade. E as pessoas acham que pode separar e casar novamente. Simples assim. Não gostei. Incompatibilidade de gênero, não vai dar certo. Eu vou casar com outro. Aí não dá certo, casa com outro. E as vidas dessas pessoas ficam debaixo de maldição. Porque para ocorrer um divórcio, ele tem que ocorrer dentro de certos padrões. Primeiro, só pode ser por pecados sexuais, ou então quando o teu cônjuge, a convivência com ele, te obriga a pecar, e você, para não pecar, você larga ele ou larga ela. Tem um caso que eu soube de uma igreja, a mulher, ela tinha certas práticas sexuais que o marido não concordava, inclusive a de sexo anal, que não é permitido entre cristãos. E ele tentou conversar com ela, e ela queria a prática porque queria. Ele conversou com o ministério disse a única saída é largá-la. Espera um pouco, claro que quando você se separa de alguém, você não deve arrumar outro imediatamente, que aí é estranho.
espera um pouco e ora, porque de repente Deus faz uma obra no coração da pessoa, só que a pessoa, às vezes, quando ela sai, já está nessa prática, às vezes já tem muito problema espiritual junto, então saiu, destruiu a vida e a pessoa casou com outro. Divórcio por adultério, pedofilia ou coisa desse tipo é permitido, né? Quando é adultério, você dá a chance do perdão, porque lembre que se você perdoar, você vai ser perdoado. Então, a chance do perdão deve ser oferecida, por mais dura que seja, é uma coisa que o cristão nunca deve deixar de oferecer. Então, o divórcio, só por relações sexuais ilícitas. Depois, se aconteceu algo, tenta passar pela peneira do perdão, para ver se a pessoa muda. Se a pessoa não mudou e não quer conviver com você, você não precisa conviver. Um outro caso é quando a pessoa não quer viver. O marido não quer viver com a mulher não quer viver com o marido. Não tem como você viver dessa forma. Mas não dá direito de casar com outro. Então você tem que separar, orar e ver o que a pessoa faz, né? O que Deus faz na vida da pessoa. Então, sempre que houver uma separação, não pode ter um outro relacionamento em seguida, porque aí fica estranho, né? Tem pessoas que às vezes ela provocam o divórcio para poder o outro ir embora, a outra ir embora e ela casar com o outro, porque às vezes já está de aconchave. É bom que nós estamos fazendo um estudo em sequência. Como eu estudo em sequência, não fica carta marcada, né? Porque hoje no PV várias pessoas vêm sempre me falar sobre divórcio, separação, e às vezes quando você prega um assunto, a pessoa que acha que é com ela. Tem assunto que eu falo no grupo que é coisa de 6 anos atrás, de 20 anos atrás, mas por coincidência, como as histórias das pessoas são muito parecidas, a gente vai ter sempre pessoas com problema de divórcio, sempre pessoas com problema financeiro. Os falsos profetas se aproveitam disso para jogar verde, dizer, ó, Deus está mostrando que tem alguém aqui que está com a doença. Meu irmão, se eu disser isso no grupo, tem 500 pessoas. Se eu disser, ó, tem que alguém aqui que está com problema no relacionamento e foi obra de macumba, vem 100 pessoas falar com você no PV. E as pessoas se aproveitam, começam a dizer, ó, Deus está me revelando isso, me revelando aquilo, aí pede uma oferta. E você pregando em sequência, na hora que chegar naquele texto, você tem que trabalhar o texto. Ontem eu trabalhei o quê? O texto do verso 13. Por coincidência, hoje é do 14, que vai falar sobre esses assuntos, e vários assuntos, na verdade. E é muito bacana a pregação em sequência, toda igreja deveria adotar. Porque aí você mexe com toda a igreja, com os pecados de todo mundo, sem apontar, sem, né? Então, que todos compartilhem, que isso muda. Então, não é permitido. E pior ainda, além de ser adultério, era incesto. Porque era mulher de, além de ser mulher casada, era casada com o irmão. Então João Batista disse, não é permitido. E aqui abre um parênteses, porque tem pessoas que estão em pecado e continuam em pecado. E aqui abre um parênteses, será que eu posso me manter casado e casado com alguém de forma errada? Teria que ser uma grande misericórdia de Deus para operar numa situação depois de instalada, né? E lembrando que Herodes não era judeu. Que as pessoas têm que dizer, não, isso aqui só vale para... Não, tem coisas que só valem para judeus. Mas, por exemplo, não adulterarás e não matarás, vale para todas as pessoas. Então, não se tem esse pensamento. Tem mandamentos que são específicos para os judeus, são alguns rituais que só eles poderiam fazer e deveriam fazer. Tem mandamentos que não são para judeus, são para toda a humanidade. A lei de Deus, ela tem que ser para toda a humanidade. O som deve ter alterado, que eu tive que me deslocar aqui um pouquinho. Então, o que acontece? A lei de Deus é a lei de Deus. Não é pelo fato de uma pessoa não ser cristã que as bênçãos e as maldições não vão descer sobre ela. Às vezes a pessoa não pratica o cristianismo verdadeiro, mas é um bom esposo, é uma boa esposa, é um bom filho. Então o que acontece? Às vezes a vida dele prospera, porque ele está cumprindo aqueles mandamentos que são sagrados para Deus. Isso salva a pessoa? Não. Mas os abençoa na terra. Então,
João criticava de Herodes, Herodes tinha muita raiva dele, queria matá-lo, mas tinha medo, porque o povo sabia que João era o profeta. Isso é muito bacana, porque João foi o profeta que nós não ouvimos falar a história de milagres dele. Não fez cair fogo do céu, não fez nada, mas o povo estava apaixonado por João, tinha ele como profeta. E aqui a expressão o povo, ele se tornou popular. João era alguém popular. Chegasse em Israel naquela época, sabia quem era João Batista, contra o que ele pregava. Ele mexeu com o coração das pessoas e era preciso mexer, porque Jesus ia vir, e Jesus não, em 3 anos não ia ter tempo de pregar arrependimento, contra pecado demais, ele falava em pecado. Só que ele veio para preparar o terreno para Jesus. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa chega com o evangelismo numa cidade, a cidade cheia de pecado, e começa a dizer Jesus te ama. E aí a igreja às vezes adquire um número de membros, mas é membros fracos na fé. São membros que não vieram com consciência de pecado. Não vieram para ser perdoados, vieram para poder melhorar o casamento, para melhorar a vida financeira. E é muito complicado, dependendo de que forma a pessoa chega na igreja. E se ela não tem essa conscientização de pecado, ela se torna um crente fraco. É diz, tem tanta gente que se converte e abandona a igreja. É desviado, nunca foi enviado, nunca foi da igreja, frequentou ali por empolgação, mas não conheceu a palavra de Deus. Então, aconteceu isso, só que aí tudo armado, a mulher tinha raiva, porque sabia que João exercia influência sobre ele, e ele não era judeu, mas era descendente de Jacó, ali de Abraão, por causa que ele era provavelmente descendente de Esaú, irmão de Jacó, e ele tinha um certo conhecimento, com certeza, do judaísmo, da palavra, tinha talvez uma crença parecida, e ele ficou com medo dessa influência, mas não fazia nada, porque sabia que o povo achava que ele era um profeta. Mas em contrapartida, a mulher dele armou uma situação em que a filha dela dança para ele, talvez uma dança sensual, e ele, como era um homem já malicioso, diz: tudo eu te darei. Uma promessa dessa é suspeita, para uma moça que dançou, sendo filha da sua esposa e sua sobrinha. E ele promete tudo, e ela perde a cabeça de João Batista amando da mulher. Então aqui nós temos um mar. E João Batista, um homem que impactou o mundo, porque ele prepara o terreno para o Cristo, agora tem sua cabeça cortada. A história dele se encerra de uma forma bem dramática, né? Ele sai da história como um homem degolado. Triste isso, mas é a realidade muitas vezes da caminhada cristã. Às vezes a caminhada cristã nós vemos irmãos sair da história e nós olhamos para ele e dizemos: meu Deus, o que aconteceu com esse irmão? Por que ele morreu desse jeito? Por que ele passou por isso? E nós não entendemos. João Batista saiu como um herói. João Batista saiu como grande no reino dos céus. É nossa forma de ver que está alterada, que está alterada pelo pecado. O irmão e a irmã honraram Deus a vida inteira. Às vezes as pessoas julgam ele pela forma que eles morreram, pela forma que, morreu de câncer, morreu disso. Bom, e o certo é que não morram, porque Deus não quer que as pessoas vivam assim. O que Deus quer para seus filhos é que morram de velhice, numa boa velhice, de uma forma que não tenha sofrimento. Esse é o projeto de vida de Deus, mas acontece contratempos. Às vezes o inimigo degola a cabeça de alguns irmãos. E aqui ele quis mostrar poder, raiva, e claro que João, como tinha influência ali no reino, porque a presença de João Batista influenciava a economia, influenciava tudo ali em volta, porque a religião influencia a economia, por isso que as pessoas têm raiva e perseguem o cristianismo, porque o cristianismo derrotou esse império romano, e a única coisa mesmo que sobreviveu aos impérios foi o judaísmo e o cristianismo, até hoje. E o resto ruiu. Então, eles perseguem muito o cristianismo por causa disso. O cristianismo tem esse poder. Tem ideologias políticas que elas não conseguem ser instaladas com o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo prega um reino que não é desse mundo. Então as pessoas querem uma ideologia política para esse mundo. Não funciona.
A ideologia política quer colocar todo mundo igual perante a sociedade. A Bíblia é justa e diz que não é justo que todos sejam iguais. Como é que o justo tem que ser igual ao injusto? Como é que alguém que é pecador tem que ser igual ao que não peca? Não, a Bíblia, isso é injustiça. A justiça é quando os justos governam e os injustos são governados. A justiça mesmo é quando os justos prosperam e os injustos ficam como cauda. Essa é a verdadeira justiça. Quando você vê os justos sendo humilhados, tem injustiça ocorrendo, tem Satanás operando. E ele entrega a cabeça de João Batista e vão avisar Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retira-se, verso 13, num barco para um lugar deserto, apartando-se, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus saiu, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Veja que aqui tem um outro aprendizado, porque Jesus ele curava por amor. Jesus curava a pessoa do câncer, da lepra, da depressão, de tudo por amor. E a pergunta é: o amor de Jesus acabou? Por que as igrejas falam tão pouco em cura? Por que as igrejas que não trabalham com cura falam tão mal das que falam? Nós não devemos exagerar. Mas Jesus curava por amor, é compaixão. Ele olhava para uma pessoa doente, ele dizia: eu não quero que essa pessoa fique doente, eu quero que ela ande com saúde, eu quero que esse aleijado ande, que esse cego veja, que esse surdo ouça, que essa pessoa que está com câncer ela se torne saudável. Tem que parar com isso nas igrejas, um pessimismo espiritual. As igrejas elas se organizaram para trabalhar contra a teologia da neopentecostal, mas atropelaram os ensinamentos de Jesus, porque uma coisa é você exagerar, outra coisa é você achar que Jesus não quer curar uma pessoa, que Jesus não quer prosperar. Outro dia eu vi um pastor pregando e o pastor dizia: não, Deus, você vai continuar pobre, meu irmão. A Bíblia não diz que você vai ser bilionário, mas a Bíblia diz que Deus vai suprir suas necessidades. Alimentação, aluguel, uma boa roupa, um dinheirinho em reserva, um carrinho para andar, quem sabe a faculdade dos teus filhos. Deus quer isso para você. Jesus tem compaixão da tua alma. Jesus quer você num casamento feliz. Jesus quer você saudável. Jesus quer você prosperando. Jesus te ama. Ele tem compaixão da tua vida. Para com esse espírito de miséria na tua vida. Nós herdamos isso da Igreja Católica. Foi errado achar que um homem que vivia numa pocilga, São Francisco de Assis, queria viver com os pobres, aí ele numa pocilga, junto com os porcos. Irmão, não é junto com os porcos que Deus te quer, não. Jesus morreu na cruz para você ser uma pessoa livre de demônios, livre da miséria também, livre de doenças também e salvo principalmente. Deus não morreu para ver você na lama, não. Deus morreu, o Filho de Deus morreu para ver você feliz. Para com esse espírito tem que sair do nosso país. Por isso que as pessoas acham que o pastor só é pastor se passar dificuldade, se os filhos estiverem passando fome. Tem filhos de pastor que não quer mais ir para a igreja, de tanto ver os pais sofrendo. Tira esse espírito de miséria da igreja, tira esse espírito de miséria da tua casa. Deus quer te ver prosperar, Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver sorrindo. Agora que você use isso para a glória de Deus. Quando Deus te abençoar, que você abençoe a obra de Deus, que você abençoe a sua família, que você faça caridade ao povo de Deus e àqueles que Deus lhe der alcance, mas principalmente os da família da fé, que é a tua verdadeira família. Muita gente ganha muito dinheiro e usa para o mal. Aí isso é pecado. Agora, se você ficasse bilionário, se o Elon Musk se convertesse e investisse em missões, seria a coisa mais gloriosa do mundo. O quanto que nós não impactaríamos o mundo com isso. Então, Jesus tem compaixão de ti hoje. Jesus quer te ver curado. Para de aceitar esse sofrimento também e se entregar. Tem gente que vai agradecendo pela morte. Não, irmão, repreende esse espírito de morte da tua vida, de depressão, de sofrimento. Jesus quer mudar a tua história.
Jesus tem compaixão até hoje das tuas vidas, o que Ele não quer tu doente, o que Ele não quer tu na miséria, o que Ele não quer tua vida destruída, o que Ele não quer tu nos vícios, Ele quer ver tu feliz. Jesus já disse tantas vezes, Ele diz, ó, se vocês sendo mal, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, qual é o homem mau que quer ver os filhos nas drogas? Qual é o homem mau que quer ver seus filhos doentes? Qual é o homem mau que quer ver as pessoas com os porcos, na miséria? Não tem ninguém, irmão. Como é que Jesus ia querer isso para você? Como é que Deus ia querer isso para você? Tira esse espírito de miséria da tua mente. Ah, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. É quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar. Mas se o dinheiro estiver abaixo da palavra de Deus, ele é muito útil e é uma bênção na tua vida. A tua saúde tu deve usar para a glória de Deus. O errado é ter saúde para ir para o prostíbulo, para ir para coisa errada. Vai ter saúde para viver feliz, para glorificar a Deus, é bom. E Jesus tem compaixão de ti. Para com esse espírito de miséria e repreende essa doença. E busca a tua cura, que Jesus vai te libertar. E sendo chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida. Jesus, porém, lhe disse: não é misto que vão, dá-lhe voz de comer. Então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães e aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Comeram todos e saciaram-se, levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias, 12 cestos. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Aqui é outra palavra gloriosa. Se Jesus tem compaixão e quer o bem para você, ele tem poder para fazer isso. As pessoas acham que Jesus viveu passando fome, com a mãozinha assim estendida, para ver se alguém dava uma esmolinha para ele. Não, Jesus era rico, irmão. Olha o que ele faz aqui: 2 pães para Jesus, deu para alimentar milhares de pessoas, 5.000 homens. Se você dobrar pelo número de mulheres, pode ser que tivesse mais, já que as mulheres gostavam mais de seguir Jesus, você bota aí 10.000 pessoas, mas se você multiplicar isso por 3 meninos em cada casa, meu irmão, nós temos aí talvez 10.000 pessoas no mínimo, 15, 20, 30.000 pessoas. Jesus podia, ele andar, a prosperidade estava sobre a vida de Jesus. A prosperidade física, porque ele curava doenças, ele não era doente. A prosperidade financeira, porque ele tinha a multiplicação na vida dele. Se faltasse alimento, ele multiplicava. Quando ele quis pagar uma conta, ele diz: ó, Pedro, vai lá, pesca um peixe, lá dentro vai ter do peixe vai ter um dinheiro e tu paga por mim e por ti. Jesus controla tudo à nossa volta, a economia, as chuvas, os ventos, tudo, meu irmão. Jesus pode suprir sua necessidade, Jesus pode abençoar a sua empresa, Jesus pode abençoar a sua casa, Jesus pode abrir a porta de emprego. Para com esse espírito de miséria, que no nome de Jesus isso saia da tua vida. Que tu não deve fazer mau uso do teu dinheiro. Mas esse Jesus que tem compaixão é o Jesus que prospera, é o Jesus que multiplica, é o Jesus que faz a abundância entrar na tua vida, e a abundância entrará hoje na tua vida. Esse espírito de miséria sairá da tua casa, no nome de Jesus. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegando já à tarde, estava ali só. E o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, e andam por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Esse Jesus que tem compaixão de você é o Jesus que prospera também, que cura e que prospera também, mas é o Jesus que controla a natureza e as leis da natureza. E aqui Jesus, ele quis dar uma grande lição, porque os discípulos precisavam conhecer Jesus. Os discípulos conheciam os escritos antigos, sabia que Eliseu fez flutuar um machado de ferro, isso era tremendo já. Mas andar sobre as águas como quem anda pelo solo, Jesus era rico, meu irmão. Se Jesus quisesse, ele se teletransportaria de uma cidade para outra. Então era ele que tinha os melhores meios de transporte. Jesus multiplicava pães e peixes, então ele tinha a maior riqueza que o universo pode ter,
porque a prosperidade é nele mesmo. Jesus, ele curava enfermos, então ele tinha a melhor saúde, o melhor plano de saúde do universo. Ninguém nunca vai criar um plano de saúde como o de Jesus, porque ele era a cura, o Deus que sara operava nele. Ele era o melhor sistema econômico do mundo, porque ele é o Senhor da prosperidade. E agora ele é o Senhor das leis naturais, ele é o melhor cientista do mundo agora. Jesus está mostrando, ó, eu posso contra as doenças, enfermidades e demônios, eu posso contra no sistema financeiro, na economia, eu opero agora nas leis naturais do universo. Qual é o teu problema? É com a economia? Qual é o teu problema? É com doenças e demônios? Qual é o teu problema? É com a natureza? O Senhor de tudo isso hoje fala contigo pela palavra. Tu não tem problema, tu tem um Deus. E aí Pedro pede para poder ver, andar com Jesus. E engraçado, aqui tem uma cena, porque Pedro, Senhor, se tu é tu, deixa eu ir contigo. Jesus começou, mandou ele ir, ele começou a andar. Só que, mais sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. Você veja que o que acontece aqui é uma das coisas mais engraçadas do mundo. Pedro anda sobre as águas, mas começa a afundar com medo porque o vento estava forte. Veja, olha o raciocínio de Pedro, inconsciente. Se o vento estava forte, eu afundo. Mas se o vento não estiver forte, eu flutuo? Não. Não é pelo fato de o vento estar fraco que eu consigo andar pelas águas. Pode não ter vento nenhum. Tente andar pelas águas, andar por cima das águas quando não tiver vento. Não é como você vai afundar, meu irmão. Mas ele teve medo porque o vento era forte. Veja que o medo, ele não tem lógica por medo. O medo, a maioria não tem lógica. Alguns pode ser, mas acredita-se uma pesquisa que 95% daquilo que nós tememos nunca vai acontecer. Só 5% tem a chance de acontecer. Nossos medos são irreais, é sem fundamento, nem lógico. A lógica já conseguiria derrubar muitos medos nossos. E a fé acaba com tudo. E aqui Pedro está com medo porque o vento estava forte. Mas veja, se o vento estivesse fraco, ele também não ia andar. O problema aqui não é a ordem natural das coisas, é a ordem sobrenatural das coisas. O problema de Pedro não era uma questão de lógica, porque na lógica ele também estava errado. O problema de Pedro era uma questão de fé. E ele teve uma grande fé. Ele conseguiu andar sobre as águas. Só que afundou. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Nós começamos a andar sobre a doença, nós começamos a andar sobre a depressão, nós começamos a andar sobre os problemas financeiros, os problemas sentimentais, sobre o vício. Aí nós começamos a afundar. Só que quando nós estamos afundando, muitos desistem. Alguns estão lutando contra as drogas, aí caem na tentação, e aí desiste, vai embora da igreja. Não, meu irmão. Você afundou, segura na mão de Jesus. E ele vai te puxar de novo. Você cometeu um pecado, segura na mão de Jesus que ele vai te puxar de novo. Sua empresa está quebrando, você está desempregado. Segura na mão de Jesus que ele vai te puxar para cima de novo. Quando a tua fé for fraca, a misericórdia de Deus é grande. Porque aqui nós temos duas ações. Uma da fé, operando por meio de Pedro, mas nós também temos a misericórdia de Deus, que é soberana. Deus não nos trata segundo o nosso pecado, nem consoante as nossas iniquidades. Salmo 103. Toma cuidado com isso. Não é porque você fraquejou hoje que Deus, Jesus te abandona, não. Ele vai puxar você para cima. Vai deixar você morrer, afundar, não. Está com problema no casamento, está com problema de saúde, está com problema financeiro, está com problema existencial. Jesus vai te puxar para cima, meu irmão. Se anima, para com isso. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então se aproximaram os que estavam no barco e adoraram, dizendo: Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Se assustaram com o ocorrido. Esse homem não é comum. Jesus não é comum, meu irmão. Tua prova é comum, talvez. Teus problemas são naturais, humanos, mas Jesus não é, não. A prova, o poder dele é sobre-humano.
E tendo passado para o outro lado, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram trazer todos aos redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram que ao menos pudesse tocar a orla. Todos que tocavam ficavam sãos. Então, aonde Jesus ia, tinha cura. E essa cura era por misericórdia. É porque Jesus te ama que Ele vai te curar. Porque Jesus te ama que Ele vai te prosperar. É porque Jesus te ama que Ele vai te dar fé. Você diz, eu vou conseguir prosperar por causa da minha fé. Sim, é por causa da tua fé. Mas porque Jesus te ama, Ele vai fazer você ter fé. E a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E essa palavra hoje, ela já vai destruir muito problema teu. Só a palavra, porque hoje a fé entra no teu coração, mas essa fé vai entrar porque Jesus te ama. E tu hoje tocou na orla de Jesus. Hoje a orla de Jesus e tu estão em contato. E essa palavra hoje visitará a tua vida e te libertará. Hoje é dia de bênção na tua vida, hoje é dia de prosperidade, hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação, hoje é dia de tu sair dessa pocilga, dessa lama. Hoje é dia de alegria na tua vida. Canta e jubila, porque hoje é dia de alegria. Recebe a palavra e compartilha. No nome de Jesus, amém, amém.